Louvo ao Senhor pelas mães como a mulher cananeia, que busca socorro, auxílio pelos seus filhos. E eu louvo ao Senhor pelas mães como Débora, mães que têm se levantado para ser mães de nações, mães que têm chorado, mães que têm orado pelo Brasil e o mundo, mães que têm oferecido seus ventres espirituais para abrigar e proteger as filhas que são do Senhor, mas contudo elas têm entendido o papel importante de mentorear, de discipular, de orientar, de cuidar, de caminhar lado a lado, não é? E eu louvo ao Senhor porque nesse quesito de mães como Débora, nós temos mães aí com faixas etárias ainda na adolescência. Nós temos mães ainda que não foram mães biológicas e que talvez nem sejam. Não é? Nós temos aqui casos de mulheres que não são mães biológicas, mas são mães espirituais. E eu louvo ao Senhor por toda essa maternidade, de todas as formas que o Senhor tem nos dado, né, como missão nessa terra. Eu louvo ao Senhor pela vida da minha mãe, né, Maria da Penha. Uma mulher que foi a primeira, depois de Deus, a acreditar em mim. Ela foi a primeira a investir tempo, recursos, não é? E eu não posso esquecer desse ventre que me abrigou, que me mentoreou, que cuidou de mim, né, nos primeiros anos da minha vida, até a minha maioridade. E eu também louvo ao Senhor por ser mãe. Eu sou muito honrada, me sinto muito prestigiada, muito honrada por ser mãe do João Felipe e mãe do Isaac. Né? Meus filhos são uma bênção e para mim é uma honra ser mãe deles dois, né? Na realidade sou mãe de 3, mas com meus 2 filhos presentes. Louvo ao Senhor por Ele também ter me dado um ventre espiritual bem espaçoso, que cabe todos vocês nesse ventre, amém? Glória a Deus. Bem, eu estava buscando do Senhor uma palavra, né, para trazermos nesse dia tão especial. Esse mês é um mês muito significativo, é o mês da família, é o mês das noivas, é o mês da mãe, não é? E nós temos, assim, esse papel fundamental no seio familiar, como mães, como mulheres. E eu falei, Senhor, me orienta pela Tua palavra, um texto, uma palavra, que faça menção ao nosso ambiente de convivência, que faça menção à nossa realidade, não é? Que faça menção ao mundo que a gente pertence. E Deus é tão maravilhoso. Ele foi me guiando através da palavra para o texto que está lá em Lucas, no capítulo 7. E eu quero compartilhar com vocês, porque esse texto, ele se enquadra, não é verdade, naquilo que a gente tem como papel de mãe, de mulher, de dona de casa, enfim, né? E ao mesmo tempo não exclui os homens. Porque eu falei, Senhor, eu também não quero excluir os homens dessa palavra, né? Então Deus é lindo, Deus é maravilhoso. E em Lucas, no capítulo 7, verso 36, nós vamos ler apenas 3 versículos, mas eu quero te pedir que você mantenha aí a sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer aí, né, uma mensagem, nós vamos trabalhar num sermão expositivo, e nós vamos estar abordando alguns versículos, tá bom? Mas aí no capítulo 30, no verso 36 do capítulo 7 de Lucas, diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, diga comigo, pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, diga perfume, e colocou-se atrás de Jesus, e a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. O tema dessa mensagem é essência. Vamos repetir? Essência. E olhando para esse texto, Deus foi me levando ao contexto de mundo que nós estamos inseridos. Nós estamos vivendo em um contexto de mundo em que há uma falta, há uma escassez de essência. Não é? Nós vivemos num mundo em que as aparências, o exterior, é o que é contabilizado.
É o que é valorizado. Nós temos visto, né, através do mundo secular, do mundo, né, mídia, nós temos visto que o que de fato importa é um corpo escultural, não é? É uma make que disfarça cicatrizes e marcas, uma aparência trabalhada na moda, e por conta disso a gente percebe que essa valorização extrema do exterior tem levado as pessoas a se tornarem ocas, a se tornarem vazias, desprovidas de essência. Nós somos aceitos, nós somos avaliados, nós somos, de alguma forma, medidos por aquilo que nós temos, por aquilo que nós possuímos e não por aquilo que somos na nossa essência. O fato é que vivemos dias em que o ter substituiu o ser. E no passado, não muito distante, a gente lembra que o caráter, a essência, a moralidade, os princípios, era algo que nós tínhamos em alto escalão, era algo que nós tínhamos como um quesito básico, na exigência para que um possível pretendente namorasse ou ganhasse a mão de nossas filhas. Na realidade, a gente, no tempo não muito distante, o dote de um homem, ou de um jovem, ou de uma moça, na realidade não eram os bens que ele possuía, mas era de fato a essência, o caráter. Era comum pensar assim, de quem é a família desse rapaz? E aí pensavam, não, é da família do fulano. Poxa, a família do fulano é uma família direita. Então, minha filha, você pode namorar fulano porque a família dele é uma família de caráter, é uma família de princípio, não é verdade? E também não era diferente em relação às meninas. As mães advertiam, os pais advertiam os rapazes: olha, aquela menina não é uma boa influência, aquela menina não tem um bom comportamento, ela não é bem quista na sociedade. Ou, não, pode sim, vai lá, investe, não tem problema ela não ter recursos, não tem problema a família dela ser de classe humilde, desde que, naquele tempo, o que se valia de fato era que se tivesse princípios, era que se tivesse valores. O que nós vivemos hoje é uma realidade bem distante disso. Os pais têm empurrado seus filhos, as suas filhas, para verdadeiros canalhas, ou vice-versa. Tudo em nome da aparência. Se é bem, dotado de uma aparência física e se tem recursos financeiros, está valendo. Não importa se ele não tem caráter ou que o caráter dele seja um caráter duvidoso. Não importa que ele seja um canalha, um mulherengo, desde que a aparência e as condições financeiras dele esteja dentro dos padrões que nós, muitas vezes, como pais, temos estabelecido. Essa é a realidade em que nós estamos vivendo. Há uma escassez de essência. E não é incomum a gente viver essa realidade na nossa jornada, na nossa caminhada cristã. Não é incomum nós trazermos esse contexto, ou inserirmos esse contexto para a nossa realidade de vida espiritual. Quantas vezes nós somos enganados pelas aparências? Quantas vezes a gente olha uma pessoa pelo seu estereótipo e a gente avalia aquela pessoa como sendo ou não serva de Deus? Talvez para muitas pessoas, eu hoje aqui vestida de calça comprida, não tenha para ele uma essência ou uma aparência de santidade. E eu confesso para vocês que nós vivemos nesse contexto de sermos tão levados pelas aparências que às vezes até eu mesma preciso ser policiada. Às vezes eu preciso, ser trabalhada com o Espírito Santo. Hoje, antes de sair, eu fiquei assim, bota uma saia. E aí peguei uma saia, coloquei, perguntei para o meu esposo, ele falou assim, você está linda desse jeito. Aí perguntei para o meu filho, mãe, você está linda desse jeito. E aí eu ouvi nitidamente o Espírito Santo falar ao meu coração enquanto eu saía do portão. Filha, essência. Essência. Porque nós somos guiados muitas vezes por aquilo que a gente vê.
E não foi nem diferente nos tempos passados, que nós vamos ver quando Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé. Jessé, né, chega lá na casa de Samuel, chega na casa de Jessé, e ele é recebido por Eliabe, um dos 7 filhos de Jessé. E Eliabe, ele tinha uma aparência que era muito alinhada ao biotipo de Saul, o atual rei de Israel. Eliabe era alto. Eliabe era trabalhado nos músculos, porque Eliabe já era um homem formado, era um dos soldados já exercendo a função como um guerreiro no exército de Saul. Era um homem habilidoso, era um homem bonito. A Bíblia vai dizer que quando Samuel chega na casa de Jessé, debaixo de uma ordem de Deus para ungir um dos filhos de Jessé a rei, ele se equivoca com a aparência de Eliabe. E ele pensa, uau, esse é o rei que Deus escolheu. E aí Deus chama a atenção de Samuel, dizendo, Samuel, eu não olho como o homem olha, eu não vejo como o homem vê. Não unjas a Eliabe, porque eu tenho rejeitado. Você, Samuel, vê o que os teus olhos podem alcançar. Você vê apenas a aparência, apenas o exterior. Mas eu, o Senhor, olho o interior. Eu, o Senhor, observo o coração. Eu, o Senhor, conheço a essência. Então não adianta vivermos uma vida de aparência. Porque às vezes a gente até engana o pastor, os líderes, as pessoas e os vizinhos. Mas nós não enganamos aquele cujos olhos veem além do que os nossos olhos humanos podem alcançar. Deus nos vê por dentro. Deus enxerga a nossa essência. E a verdadeira essência nos leva a viver uma vida de consagração. Na verdadeira essência ou na essência autêntica consiste a verdadeira espiritualidade e não o contrário. E quando a gente percebe, não é? Nós estamos trabalhando esse mês o tema consagração, e eu disse aqui que a verdadeira essência é que nos leva a uma vida de consagração. Consagração é o mesmo que estar separado para um propósito. Consagração é o mesmo que estar dedicado de forma total ao Senhor. E não tem como você viver uma vida de consagração apenas embasado na aparência, apenas embasado no seu exterior. Nós vamos ver no Antigo Testamento, a palavra consagração era uma palavra bastante comum. Por quê? Todos os itens, tanto do templo quanto do tabernáculo, eles eram consagrados ao Senhor. E nós vamos ver lá em Êxodo, coloca para mim Êxodo 29, nós vamos ver, né, que todos os utensílios da casa do Senhor eram consagrados. Eram separados para um propósito. Mas não somente as coisas daquele ambiente sagrado, mas também as pessoas que iriam trabalhar lá. Nós vamos ver que os filhos de Arão, os sacerdotes levitas, também eram consagrados. E como se dava aquela consagração? Todo o processo da consagração era feito por 2 elementos. E eu quero ler com vocês aí o que está lá em Êxodo, no capítulo 29. Verso 20 diz assim: E você, Moisés, sacrificará o carneiro. Pegue do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita. Diga, orelha direita. Coloque-o na ponta do polegar direito. Coloque-o na ponta do dedão do pé direito. Tanto de Arão quanto de seus filhos. Verso 21. Pegue então um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção. 2 elementos, óleo e sangue. E faça aspersão sobre Arão e suas vestes. Agora sim, depois que a consagração vem de dentro, ela começa a se externar para fora. Jogue sobre as vestes também dos filhos de Arão. Assim serão consagrados. Diga, consagrados. Ele e suas vestes, seus filhos e as vestes dele.
Eu não desconsidero a questão da vestimenta, mas a vestimenta, ela não consagra em si. Um coração cheio de essência, um coração separado, uma vida dedicada ao Senhor, automaticamente vai ter cuidado da forma como se veste. Mas eu quero que vocês chamarem a atenção de vocês para a verdade desse texto. Esses dois elementos, o azeite e o sangue, eram os elementos usados para consagrar os objetos na antiga aliança. E o azeite, hoje, ele tem uma tipologia, ou ele já tinha uma tipologia aqui, mas hoje ele tem uma realidade diferenciada na nossa vida. O azeite hoje, ele representa o Espírito Santo na nossa vida. Hoje nós somos consagrados através da pessoa do Espírito Santo habitando dentro de nós. No momento em que você aceita Jesus como Salvador, você se constitui em morada de Deus. O Espírito Santo, ele vem na sua vida. E agora você está separado, você está consagrado para um propósito. Mas também nós temos aí um outro elemento, que é o elemento sangue. O elemento sangue, ele aponta para Jesus. Nós vemos aqui que era o elemento, o sangue aqui na antiga aliança, ele era de um carneiro. Mas esse carneiro, ele apontava, ele tipificava Jesus. Jesus é o Cordeiro perfeito que morreu pela remissão dos nossos pecados. E eu quero dizer para você que tudo que o sangue de Jesus toca é consagrado. Eu vou repetir para ver se você entendeu. Quem é você em Deus? Tudo que o sangue de Jesus toca é consagrado. Aleluia! Quantos aqui foram tocados, lavados e remidos por esse sangue? Então entenda, você foi separado. Você está dedicado totalmente, exclusivamente para transportar Deus, para carregar a glória de Deus. Nós fomos separados, nosso corpo agora não serve mais às impurezas da carne. Porque agora nós fomos separados através do azeite, que é o Espírito Santo, e através do sangue de Jesus, que nos separou, nos consagrou, para que nós agora pudéssemos carregá-lo, para que nós pudéssemos agora transportá-lo dentro de nós. Agora, olha, orelha direita, polegar direito, dedão do pé direito. O que você ouve, o que você faz e o que você fala está consagrado ao Senhor. Consegue entender? Quando nós vimos aqui a consagração, antes das vestes serem santas, primeiro é a orelha, polegar e pé. O que eu ouço, o que eu faço e onde vou, precisa estar consagrado ao Senhor. Essa é uma verdade que implica para nós o que nós vamos trabalhar hoje como essência. A palavra essência, ela tem duas definições, ou ela se define em dois aspectos. Essência na metafísica significa o mesmo que natureza, o mesmo que interior, o mesmo que âmago, o mesmo que elementos característicos do ser. Aquilo que te define enquanto pessoa é a sua essência. Na metafísica, essência tem a ver com o seu ser. Agora, na química, o que é essência? Na química, essência é um líquido ou um material com líquido volátil. É o mesmo que aroma, é o mesmo que perfume. No texto que nós lemos, nós vamos encontrar ambas definições da palavra essência. Nesse texto nós vamos encontrar os dois aspectos da essência na metafísica como essência do interior e essência também na química como sendo um perfume. Nós lemos aqui que Jesus é convidado por um fariseu para um jantar em sua casa. Esse fariseu, ele convida Jesus, mas ele quebra uma série de protocolos. Ele infringe uma série de regras de etiqueta. Ele comete algumas infrações gravíssimas ao receber Jesus em sua casa.
Naquele tempo, quando as pessoas chegavam em uma residência, convidados, ou quando eram convidados, havia sempre um escravo. Nós já aprendemos que o escravo que lavava os pés, do qual Jesus se assemelha quando lava os pés dos seus discípulos, era o escravo mais vil, era o escravo mais insignificante da casa, era aquele de menor importância. O escravo que lavava os pés não era aquele escravo que fazia comida, não era aquele escravo que era meio mordomo, era aquele quase que inútil. Em toda casa tinha um escravo que lavava o pé. Quando não se tinha condições financeiras para ter geralmente colocava-se uma bacia para que o próprio convidado pudesse se higienizar. Naquela época as ruas não eram pavimentadas, então a poeira era abundante. Não havia transportes coletivos ou facilidade de transportes, então a maioria das viagens era feita a pés. E Jesus, na sua trajetória, ele andava muitos quilômetros a pés com seus discípulos. Não tinha sapatos fechados. Naquela época eles usavam muito alparcas, sandálias abertas. Então isso, trazia uma série de complicações para os pés. Os pés ficavam muito empoeirados, muito sujos. Nas casas também do Oriente Médio Antigo não tinha cadeiras. As mesas geralmente eram bem baixinhas, com almofadas, para que as pessoas, os convidados, pudessem se acomodar nas almofadas e fazer suas refeições. Então Jesus chega na casa do fariseu e ele percebe que não tinha como lavar seus pés. Eu penso que Jesus, por ser um homem muito educado, Jesus tenha dado um jeito. Jesus tenha pelo menos tirado o excesso da poeira para não sujar as almofadas de Simão. Simão também não recebeu Jesus, com um caloroso ósculo santo. O que era o ósculo? O que é o ósculo santo? Até hoje, no Oriente Médio, quando se recebe uma pessoa em casa, eles são recebidos com um beijo no rosto. Tanto homens, homens com homens fazem isso. E Simão, ele comete essa infração, ele não recepciona Jesus com um ósculo. Jesus chega na casa de Simão, ele precisa dar ele mesmo um jeito no pé. Ele senta-se e ele não é bem recebido por Simão. Mas o texto que nós lemos diz que uma mulher que ficou sabendo que Jesus estava na casa daquele homem, uma mulher que não tinha direitos legais para estar naquela reunião, ela entra e leva consigo uma essência. Ela leva consigo um vidro de alabastro com perfume, com uma essência. E eu quero falar um pouquinho sobre essa essência como perfume. Nós vivemos aí numa realidade paralela, Nós sabemos que existem perfumes com alto poder de fixação. Esses perfumes geralmente são muito caros. Geralmente são importados, não é? E a gente sabe que a realidade financeira, não só do Brasil e do mundo, não é uma realidade que nos permite usar com frequência esses perfumes importados. Porque são perfumes caros. Eles são caros. Por quê? Porque eles têm um grande poder de fixação. Eles têm na sua composição um fixador. E a indústria cosmética, sabendo da dificuldade da grande maioria, que jamais poderiam possuir um perfume importado, um perfume autêntico ou um original, o que eles tiveram como ideia? Criar fragrâncias similares aos autênticos. E quem é leigo não consegue nem perceber a diferença, gente. Quem nunca usou um importado, quando você compra aí um falsificado, você pensa que ele é autêntico, porque a fragrância é muito próxima do original. A fragrância do perfume falsificado, ele é muito próximo, do perfume autêntico, mas ele tem uma diferença. O perfume original, por ter um fixador, ele tem uma durabilidade maior. Ele não evapora. Ele, não é volátil, ele não se esvai com o tempo. Ao passo que o perfume falsificado,
Quando você passa, você fica todo cheiroso, igualzinho que passou o original. Só que com o passar das horas do dia, aquele perfume ele não tem consistência, ele não tem durabilidade. É uma essência que, por ser falsificada, ela evapora, ela não se mantém. E vocês percebem como isso tem a ver com a vida de muitas pessoas? Existem pessoas como crentes que não conseguem exalar por muito tempo a fragrância. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, que depois nós vamos ler, no capítulo 2, ele vai dizer que nós somos o bom perfume de Cristo. Ele não falou que a essência era falsificada. Ele não falou que a essência, não era adulterada. Ele disse que nós exalamos a essência do bom perfume. O perfume é de primeira linha. O perfume é original. Mas por que muitas pessoas que se dizem crentes não conseguem exalar esse perfume? Ou não conseguem manter, a essência desse perfume por muito tempo? Porque na realidade a gente vai perceber aqui que existem muitos crentes que estão presos no legalismo, estão presos na religiosidade, estão presos apenas numa vida de aparência. Dia de domingo ele veste a roupa de ver Jesus e vem para a igreja. Ele vem bonitinho, todo ataviado. A senhora pavoa, o senhor pavão e os pavõezinhos tudo arrumadinho indo ver Jesus com roupinha de ver Jesus. Os vizinhos, quando vê passando, falam assim: como pode ser crente igual a esse? Eu não quero ser. Porque aqui dentro da igreja ele é cortês, ele é amável. Se um irmão pisa no pé dele, ele é capaz de pedir desculpa. Ele é tão generoso, ele é tão cheio de amabilidade, ele abraça, ele sorri. Mas durante a semana dentro de casa, panela voa, a gritaria todo mundo ouve. 7-1 caloteiro, faz dívida e não paga, fofoqueiro, mexeriqueira, adúltero, fornicador. E aí chega dentro da igreja vestido como sendo um bom perfume, tentando exalar uma fragrância que ele não tem. Tem muita gente vivendo essa realidade. E o apóstolo Paulo vai dizer que esses que parecem ser e não são, com os quais nem sequer comais, estão com uma aparência de ser perfume. Mas olha o que Jesus vai falar aos fariseus: vocês são sepulcros caiados. Por fora, estola sacerdotal. Por fora, éfode de linho. Por fora, roupas sagradas. Mas por dentro, mortuários. Por dentro, cheira morte. Por dentro, carrega cadáveres. Tem muito crente que parece ser original, mas se chegar perto, você sente cheiro de morte. Porque não tem a essência. Nós somos apenas difusores, querido. Eu vou até contar para você qual é o prêmio. O prêmio é um difusor de ambiente para você que vai ficar até o final. Nós somos meros difusores. Se você compra um difusor de ambiente, que é um vidro bonito para você colocar perfume, mas se você não colocar dentro dele a essência, esse vidro serve para alguma coisa? Ele altera o ambiente? Ele exala alguma fragrância? Não. Tem muita gente que só é difusor, mas não tem a essência. Tem só aparência, mas não tem conteúdo. Porque quem tem o verdadeiro perfume, o perfume é bom. Ele chega no trabalho, a fragrância se exala. Ele está dentro do ônibus, ninguém precisa falar para ninguém que é crente. Ele não precisa dizer: eu sou pastora, eu sou bispo, eu sou apóstolo. Não, ele não precisa dizer, porque o cheiro dele convence. É autêntico, não vai se esvaziar, não vai se esvair. Aleluia. É esse o tipo de essência que nós precisamos exalar. Amém? No primeiro momento, a gente percebe aqui que essa mulher, ela chega nesse cenário e ela vai nos conflitar com essas verdadeiras possibilidades de enganarmos-nos pelas aparências.
E eu quero com vocês, agora a gente vai para a Bíblia, vamos entrar no texto. Através dessa história eu quero compartilhar com vocês algumas lições que podemos aplicar à verdadeira essência. Precisamos ter a verdadeira essência, amém? Porque Jesus vê quem somos de fato por dentro. Verso 36. Diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele. Aqui nós vamos ver que Jesus não chegou nessa residência como um intruso ou como uma visita inesperada. Jesus foi convidado. E todas as vezes que você convida Jesus, ele vem. Porque Deus é um ser relacional, é um Deus relacional. Deus tem prazer de se relacionar conosco. Simão convida Jesus. E alguns de nós, às vezes incorremos no mesmo erro de Simão que eu falei aqui. Frequentemente nós chamamos Jesus para a nossa vida, chamamos Jesus para a nossa casa. Mas não basta chamar Jesus para a sua vida e para a sua casa se você não lhe der a honra que lhe é devida. Não adianta você chamar Jesus para morar dentro de você, e frequentemente dizemos isso. Eu sou tua casa, tua morada. A Bíblia diz que somos. Mas em que situações ou em que condições você tem sido morada para o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo ele tem liberdade para atuar e entrar em qualquer ambiente dessa casa? Ou será que a sua casa é como a casa de algumas donas de casa, que se o pastor bater da porta dela sem avisar, ela vai entrar em desespero, ela vai chegar toda suada, esbaforida? Por quê? Porque a casa está uma bagunça. E aí o que ela vai fazer? Não, meu pastor não pode ver essa bagunça. O que ela vai fazer? Sai catando aquela bagunça toda. E o que se faz quando a gente não tem tempo para arrumar? A gente joga tudo para dentro do quarto e fecha Aí quem chega, a sala está lá organizada, não tem bagunça, não tem brinquedo, não tem roupa espalhada, não é? E sem abrir o quarto, porque se abrir o quarto está virado no giraia. Algumas donas de casa, recebem algumas visitas, e se a visita chegar para ela e disser assim: posso usar o teu banheiro? O coração dela para. Peraí, deixa eu ver se tem papel higiênico. Ela corre na frente, ela pega aquela bagunça, joga todo pelo vasculhante. Não é ver lá se o vaso está em condições de uso. E aí ela vem: não, está tudo bem, pode entrar. Eu me lembro uma ocasião que uma irmã, ela ofereceu um culto em ações de graça na casa dela. E gente, como anfitriões, o que a gente faz quando a gente está para receber alguém? A gente arruma a casa, não é verdade? A gente organiza a casa. Só que existem pessoas que são tão desorganizadas em relação ao horário, que às vezes as visitas começam a chegar no horário que foi marcado e ela ainda está se arrumando, ela ainda está arrumando as coisas. E foi isso que aconteceu com a irmã. Ela estava mega agitada, arrumando as coisas, correndo, a gente chegando, os irmãos chegando. E aí ela foi tomar banho correndo. Aí ela tomou banho. Eu fui usar o banheiro depois que a irmã saiu. Gente, ainda bem que fui eu. Porque quando eu entrei no banheiro, as roupas íntimas da irmã estavam lá assim, tudo jogada no chão. Eu falei: meu Deus. Aí saí catando as roupinhas dela, botando dentro de um cesto, Aí organizei o que deu para organizar. Será que o Espírito Santo, ele tem liberdade de entrar nas nossas dependências da casa? Ou será que quando a gente convida Jesus para habitar dentro do nosso lar, a gente impõe limites para ele agir? Ó Espírito Santo, o Senhor fala sobre perdão. Eu até perdoo fulano, mas cicrano não. Quartinho da bagunça fechado. Senhor, olha, o Senhor manda eu ser mansa, mas esse negócio de dar outra face não é comigo não. Comigo o pau o buraco é mais embaixo. Comigo eu rodo o pau da baiana, eu quebro o pau da barraca, eu rodo a baiana. É o que? É o quartinho da bagunça fechado. Fariseu. Ele convida Jesus, mas não dá a honra que Jesus merecia. Não adianta convidarmos Jesus se nós não dermos a Ele liberdade de ação, se nós não dermos para Ele a honra que lhe é devida. Há alguns que acreditam ou que falam que Simão, ele estava aliado com os religiosos da sua época, e ele convida Jesus não com a intuição ou com a vontade de honrá-lo,
com o desejo de honrá-lo. Ele convida Jesus para flagrar Jesus em algum ato falho, para flagrar Jesus em algum delito. Na realidade, aquele jantar foi mais uma emboscada para Jesus. Mas digamos que Simão ainda quisesse honrá-lo. Simão, com as suas falhas, ele vai cair no erro de que Jesus vai falar lá em Mateus, no capítulo 15, que ele vai dizer que há alguns que o louvam, ou que o adoram e que o honram apenas com os lábios, mas o coração está longe. É por isso a importância da essência, querido. Não adianta você vir para cá, para a igreja, como casa de Deus, levantar a mão, profetizar e dizer, eu sou casa, se aqui dentro você não dá a honra que lhe é devida. Se as melhorias que ele precisa fazer dentro de você, você se recusa. Se aquilo que ele precisa transformar, você não deixa. Se a honra que você precisa prestar a ele, se render a ele, você não faz. E esse texto, ele vai mostrar para nós que Simão era um fariseu. Ele era um religioso, ele andava com estolas, ele andava com vestimenta de santo. Mas na realidade, ele vai se contradizer nas suas ações. E a gente vai ver uma mulher desclassificada. Uma mulher com título de pecadora. Mostrando-nos o que é uma verdadeira essência. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado ao julgar as pessoas. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado para não nos enganarmos com as aparências. Porque às vezes a gente olha para o rótulo. A gente tende a achar, sabe, que as pessoas que falam bonito são mais santas, que as pessoas que se vestem adequadamente são mais santas. E nem sempre, queridos. Eu não estou dizendo que não sejam, mas nem sempre. Porque santidade, consagração e essência não tem a ver com o quanto você ora, o quanto você jejua, o quanto você prega, mas o quanto você se rende, o quanto você sabe quem você é e quem Ele é, o quanto você o adora, o quanto você se entrega. Isso é a verdadeira essência. E aí Jesus, no verso 37, ele vai dizer assim: ao saber disso, uma mulher pecadora, entra naquela casa e traz para Jesus um frasco de alabastro com perfume. Essa mulher era uma mulher pecadora, diga pecadora. Diferente de Simão, que era um homem, aos olhos da sociedade, um homem casto, um homem benquisto. Aos olhos da sociedade, Simão era um homem santo. Mas essa mulher, ela é classificada não pelo nome que ela possuía, mas pela condição que ela vivia. E quando eu olhei para esse texto, eu percebi, sabe, o quanto nós precisamos viver dentro dessa percepção de condição de quem éramos. Nós precisamos avaliar quem éramos nós antes da cruz. Porque a tendência daqueles que estão muito tempo no Evangelho é acreditar que eles são bons o suficiente, que eles são perfeitos o suficiente, é acreditar que eles são santos o suficiente, é acreditar que as performances deles garantem a verdadeira essência. E essa mulher nos mostra que a gente precisa se lembrar, não do nosso pecado, porque a Bíblia diz que o pecado ele cai no mar do esquecimento, mas lembrarmos-nos de quem éramos nós antes da cruz. Nós éramos pecadores, degenerados, pecadores condenados, pecadores destinados ao inferno. Nós éramos pecadores e como pecadores nos tornamos inimigos de Deus. Nós não tínhamos direito a coisa alguma. Mas um dia nós nos achegamos a Ele, Ele se achegou a nós. Um dia nós aproveitamos uma oportunidade que ouvimos falar dele e fomos com todas as nossas mazelas até ele. E lá nós encontramos o verdadeiro alívio. Em Jesus nós encontramos o perdão. Aquela mulher, ela chega naquele cenário e ela nos faz pensar e nos faz lembrar de quem éramos nós. Eu sei quem eu era antes da cruz. E você pode perguntar, pastora, mas você nunca foi para o mundo? Você sempre foi criada na igreja. Mas eu sei quem eu era antes da cruz. Porque o fato da gente ser criado na igreja não nos exime de vivermos uma vida distante de Deus. O fato de sermos criados na igreja, sabe, não nos torna uma essência. Não nos torna, sabe, um difusor em pleno vulgor, em plena atividade, não. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei os erros que eu cometi e o tamanho da graça dEle por mim. Eu sei que eu ainda não sou perfeita e Deus nem espera que eu seja. Mas tem uma coisa que Deus quer que a gente seja com Ele, é que sejamos sinceros.
Aquela mulher não chegou com máscaras de santidade, ela chegou como ela era. E aí o texto vai dizer, verso 38, ela chega por trás de Jesus. O texto diz, eu não vou ler para a gente não se ater muito ao horário, mas o texto diz que ela chegou por trás de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Quem tem essência não precisa ser visto. Quem tem essência não precisa de aplausos. Quem tem essência não precisa ser reconhecido. Quem tem essência não precisa ser ovacionado. Quem tem essência não precisa, sabe, ficar disputando número de likes, número de visualização. Queridos, quem tem essência não precisa correr atrás da fama, dos holofotes. Quem tem essência exerce ministério. Tem muita gente que pensa, pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Tem muita gente que pensa que ministério é rótulo, que ministério é ser visto. Querido, ministério não é ser visto, ministério é serviço. Aquela mulher chega de forma quase que invisível, ninguém percebeu por onde ela chegou. Porque ela tinha algo maior e melhor. Talvez Simão tenha batido no peito e dito, Jesus vai vir jantar na minha casa. Tanto é que essa mulher soube. Mas ela chega sem que ninguém a visse, por trás de Jesus. E o texto vai dizer que olha só o que essa mulher faz. Verso 38, parte B. Ela chega chorando. Diga assim, chorando. Aquela mulher, ela se quebrantou. Diga assim, se quebrantou. Às vezes, queridos, estamos tão preocupados em dar coisas. Olha só, ela leva um perfume para dar para Jesus. Ela levou alguma coisa. Mas às vezes a gente está tão preocupado em dar coisas para Jesus, que a gente se esquece de que Ele quer de fato que nós sejamos a entrega. Às vezes a gente está tão, sabe, imerso a tantas coisas. Às vezes a gente está tão preocupado em dar coisas para Deus, como Marta. Marta, ela estava tão preocupada em servir um jantar que era necessário para Jesus, que ela não se percebeu. Ela não atentou que o que Jesus queria naquela hora não era o prato gostoso que Marta sabia fazer, não era aqueles quitutes tão bem elaborados que ela sabia preparar. O que ele queria naquela hora era a atenção de Marta. O que ele queria naquela hora era a devoção de Marta. O que ele queria naquela hora era o quebrantamento, a entrega. Sabe, às vezes a gente está tão mergulhado no ativismo, fazemos tanta agenda, tantos compromissos, mas chegamos lá vazios e saímos ocos. Por quê? Porque não paramos para receber dele a essência, não paramos para receber dele o renovo, não nos entregamos a ele. Davi no Salmo 51 vai dizer, se Deus gostasse, se Deus amasse, se Deus, sabe, desejasse sacrifícios, eu lhe daria todos. Mas o que agrada a Deus é um coração quebrantado, um coração contrito. Esse o Senhor não despreza. As coisas são necessárias, mas elas não podem estar em primeiro plano. Primeiro plano você tem que se entregar. Primeiro plano você tem que se render. Esse verso vai dizer para nós lá em Isaías capítulo 57, verso 15. Olha só o que o Senhor vai dizer para nós. Assim diz o alto e sublime. Quando eu li esse texto eu percebi uma coisa. Para quem gosta de dar coisas para Jesus, o padrão dele é alto demais. Ele vai dizer nesse versículo, assim diz o alto e sublime, o que vive para sempre e cujo trono é santo. Ou seja, ele é inteiro, ele não precisa de coisa alguma, ele é pleno em si mesmo. Habito num lugar alto e santo, inacessível. Coisas não compram. Mas também habito com um contrito e humilde de coração. Aquela mulher, ela soube chegar, ela soube tocar. Aquela mulher, ela se quebrou diante de Jesus. Parece até uma ideia contraditória à palavra que foi ministrada no domingo. O pastor disse que antes de qualquer movimento espiritual você precisa restaurar o altar. E hoje eu estou falando que você precisa se quebrar. Porque na realidade também são dois tempos distintos. Você precisa entender que como altar,
Porque você é altar, você precisa estar inteiro. Como altar, você precisa estar reparado. Como altar, você precisa estar restaurado. Mas existe um segundo tempo. Você também é sacrifício. Como sacrifício, você tem que estar rendido. Como sacrifício, você tem que se entregar. Como sacrifício, você tem que se desfazer de si mesmo. Porque o texto vai continuar dizendo que ela chorava, mas ela enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. Sabe o que é isso? Cabelo, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Coríntios que o cabelo é a glória, a honra da mulher. Aquela mulher solta seus cabelos e diz assim: eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não posso nada, não tem nada a ver comigo. Eu entrego para o Senhor toda a honra que eu acho que tenho. Eu entrego para o Senhor toda a glória que eu acho que tenho, porque tudo é teu, tudo é para o Senhor. Eu devolvo ao Senhor. Em Apocalipse, João vai dizer que ele vê os 24 anciões tirando a coroa e lançando aos pés do cordeiro. Sabe o que é isso? Reconhecer que você não é nada nem ninguém. É abrir mão da glória que você tem. É abrir mão do status que você acha que você tem. É abrir mão do conhecimento que você acha que você tem. É abrir mão da condição que você acha que você tem. Enxugar os pés de Jesus com o cabelo. Aquela mulher estava no máximo da humilhação. Isso é ter essência. Só consegue descer quem tem essência. Só consegue se curvar quem tem essência, querido. Olha só a diferença do joio para o trigo. A gente conhece muito bem essa história. O joio e o trigo, eles parecem ser idênticos. E quem não conhece o joio e o trigo pensam que são iguais. Mas há uma diferença gritante entre o joio e o trigo. É na hora da colheita. Na hora da colheita, qualquer um, até um leigo, que chegar diante de uma plantação, ele vai saber identificar com clareza quem é o joio e quem é o trigo. Porque o joio, ele não se dobra. O joio, ele está sempre ereto. Ele está sempre inflexível. Ele é altivo. Ele é aquela pessoa, sabe, que Deus está mandando as situações, enviando situações, mas ele está lá inquebrável. Ele está lá rígido. Está vendo que a situação precisa de humilhação, quebrantar-se diante de Deus, mas ele está lá de pé. Agora olha a diferença do trigo. O trigo tem essência. Quando o trigo começa a se encher de sementes, ele não consegue ficar de pé. Quanto mais cheio de semente ele tiver, mais ele se prostra, mais ele se curva. Na hora da colheita, o que está em pé é joio, o que está rendido é trigo. O que você tem dentro de você? Qual dessas espécies de planta você é? Você está cheio de orgulho ou você está cheio de essência? Se tiver essência, você se quebra. Se tiver essência, você se rende. Se você tiver essência, você sabe se desfazer de você mesmo. E a gente precisa se avaliar. Como eu estou diante do Senhor? Sou trigo ou sou joio? O trigo tem essência, ele se rende. E aí nós vamos ver que essa mulher no verso 38 ainda, no verso 39, para a gente concluir, a gente entende aqui que quando ela se dobra, quando ela se rende, ela recebe. Deixa eu dizer uma coisa para você. No reino de Deus, quanto menos você é, mais você tem. Quanto mais você se dobra, mais essência você vai ter. Quanto mais você se quebra, mais cheiro você vai exalar. Amém? Verso 39. Quem tem essência, adora. Quem não tem, critica. Olha o verso 39. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo. Ele não falou para ninguém. Aqui nós vamos ver a essência de Simão. O que estava dentro dele era crítica. O que estava dentro dele era maledicência. Olha o que ele vai dizer. Se este homem fosse realmente profeta, ele saberia quem é essa mulher e que tipo de pessoa ela é. Uma pecadora. Consegue prestar atenção em quem tem essência e quem não é? Ou quem não tem? Quem aparenta ser e não é? Simão, religioso. A mulher, uma pecadora. Ela chega e se rende. Ela quebra o perfume. A fragrância enche o ambiente. E aquela mulher, ela é criticada. Por quê? Quem tem essência, adora. Quem não tem, critica. Se você está sendo criticado pela obra que você está fazendo para o Senhor,
Dá glória ao Senhor, querido, que não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Amém? Os aplausos que você recebe não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Também, pastora, mas e as dificuldades, as rejeições também não tem nada a ver com você, tem a ver com Ele. Não tem a ver comigo, tem a ver com aquilo que eu carrego. Eu só sou o incensário, o incenso é Ele. Eu só sou o difusor, a essência é Ele. Eu só sou o vidro, Ele é o perfume. Aleluia! E aí Jesus vira para Simão, verso 47. E Jesus, ele vai fazer uma exposição, ele vai fazer uma constatação, ele vai criticar Simão com a seguinte palavra: portanto eu digo, Simão, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Olha que constatação Jesus vai fazer. Aquela mulher sabia quem ela era. Aquela mulher sabia que condição ela vivia. E ela sabia, ela mensurou o tamanho do perdão que ela recebeu. Quando ela recebe o perdão, automaticamente o amor dela se nivela a esse perdão. Ela sabia que ela era muito pecadora. E como Jesus perdoou ela de muitos pecados, ela agora também amou Jesus muitíssimo. Eu me vi nesse quadro e eu falei: Senhor, eu sou extremamente apaixonada pelo Senhor. Porque eu sei que o Senhor me perdoou e tem me perdoado e vai me perdoar ainda de muitos pecados. Não que eu queira cometê-los, mas eu já sei que se eu errar, o Senhor vai me perdoar. Por isso eu amo intensamente. Agora, qual é o perigo? O perigo é você achar que você é muito bom. O perigo é você achar que você não merece, sabe? Ou que você é muito santo em si mesmo. O problema é você achar que as suas performances te levam ao nível de santidade que você acha que tem. Esse é o problema. Jesus vai constatar isso e falar para Simão: olha, ela me ama muito, sabe por quê? Porque ela foi muito perdoada. O problema é, Simão, que você me ama pouco, porque você acha que os teus pecados são poucos. Eu quero te convidar nessa noite a fazer uma introspecção. Qual é o seu nível de amor pelo Senhor? Será que você está se enquadrando nesse nível de Simão? Será que quando as lutas vêm, quando as dificuldades vêm, você não é essa pessoa que diz: quem sou eu para merecer isso, eu faço aquilo, eu sou assim, eu dou o dízimo, eu sou membro da IBARC, eu sou líder de célula, eu sou uma discipuladora, eu sou uma cantora, eu sou uma ministra, eu sou uma pregadora. Ei, querido, quanto mais pecador você for e quanto mais perdão você receber, mais você vai amá-lo, mais você vai entregar-se a Ele. Consegue entender essa dimensão? Eu convido você nessa hora a pôr-se de pé. Eu quero cantar com você uma canção que a gente já vai estar cantando, mas olha só o verso 48. Olha, olhando para o interior daquela mulher, Jesus diz assim: vai, filha, os teus pecados estão perdoados. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus?